3 estágios da fé. Para quem gosta de matemática, no devocional de hoje nós temos umas continhas a fazer. E também compararemos através da experiência de Gideão em que estágio de fé nos encontramos. Vamos ser mais exortados, consolados e edificados? Em Juízes capítulo 7, versos 1 ao 7 está testificado: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que, daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Neste contexto vemos que os israelitas estavam novamente em apuros. É que mais uma vez eles não haviam obedecido a Deus. O povo de Midian passou a dominá-los e a feri-los. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor por ajuda, e Deus ouviu seus clamores. Deus mandou que Gideão reunisse um exército, e Gideão ajuntou 32.000 guerreiros. Mas havia um exército de 135.000 homens contra Israel, ou seja, era na proporção aproximada de 4 midianitas para 1 israelita. O texto apresentará 3 classes de pessoas, e podemos relacionar cada classe a um nível de fé diferente em que podemos nos encontrar. A Escritura diz que haviam 32.000 pessoas com Gideão, mas que a grande maioria não confiava no Senhor. Estavam com medo dos 135.000 midianitas, porque eles avaliavam a batalha de maneira carnal, levando em conta a força do próprio braço e não a providência do Senhor. De maneira que, ao comparar os exércitos, não conseguiam transcender a ver os exércitos celestiais que estavam com eles, e portanto tiveram medo e timidez. Timidez esta que não significa apenas um estado de vergonha, como comumente usamos para descrever, mas também significa fraqueza, debilidade, frouxidão. Estes são aqueles que vivem por vista e não por fé. Por isso, diante de um problema considerado grande aos seus olhos, eles temem, esperando que Deus os livre de tal luta e retire estes problemas de suas vidas, ao invés de pensarem que Deus possa batalhar por eles e fazê-los vencer tais problemas, aperfeiçoando-os na fé, ao invés de os eximir de ter que enfrentar coisas assim. São também aqueles que pensam que, apesar da sua desobediência a Deus, ficarão livres das consequências de seus pecados. Ele foi perdoado por Deus, porque sinceramente se arrependeu, mas ainda pensa que o arrependimento o isenta das consequências de seus pecados. E Deus, por vezes, levanta outros para pelejar por eles, para que as consequências de seus desvios não os consuma pela falta de fé que eles têm. E diz a Escritura acerca desta primeira classe de servos de Deus, em Juízes capítulo 7, versos 2 e 3. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram.
Veja que esta classe corresponde à maioria do povo. Se formos colocar em termos matemáticos, correspondia aqui a 68,75% do povo. Mas não se preocupe, se você se identificou com esta primeira classe de servos de Deus, por vezes oscilamos entre o aprendizado com o Pai, e todos nós devemos passar por ela. O que não podemos é ficar estacionados nela e acharmos que está tudo bem, porque Deus tem dado vitórias levantando outros para pelejar por nós. Nós fomos chamados a servir e não a ser servidos. Então restaram 10.000 do povo, que correspondia a apenas 31,25% dos que não estavam temerosos e que tinham uma fé mais consolidada, pois confiavam em Deus e não em seu próprio braço. Sabiam que por si só não venciam nenhuma batalha, mas Deus estava com eles. Porém, esta segunda classe de servos de Deus foram provados por Deus, como diz a Escritura no capítulo 7 de Juízes, versos 4 ao 7. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Falando dos que se encurvaram de joelhos a beber a água, são eles do segundo estágio nesta nossa metáfora da fé. Aqueles que de fato confiam no Senhor, se alimentam da palavra, porém não vigiam. E foram estes 9.700 homens dos que haviam restado, correspondendo a 30,31%. Fazendo uma comparação com a nossa vida, vemos que muitas vezes somos assíduos na oração e até jejuamos, mas não exercemos por vezes discernimento de espíritos, julgando todas as coisas, como nos recomenda Paulo, Silvano e Timóteo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14 ao 22, que diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda a aparência do mal. Sobre o que devemos julgar e o que não devemos, recomendo que assista o vídeo que postei intitulado Julgar ou Não Julgar. O link vou deixar na descrição. Quanto aos outros 300 que restaram, que lamberam a água com a língua, com os olhos fitos à frente, vigiando se algum inimigo viria, foram estes aprovados por Deus, pois estavam preparados para a batalha. O mais interessante é que Deus não precisa dos homens para fazer o que Ele quer. Tenha visto que, se compararmos na medida rasa da força humana, um único anjo matou 185.000 soldados assírios em um só dia, conforme testifica 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Porém, há vezes em que Deus usa os homens para aperfeiçoá-los e como forma de assumirem a responsabilidade das consequências que nós mesmos geramos. Não fosse o pecado de Israel, neste contexto, os midianitas não os estariam afrontando. E para provar que não era o braço de Israel que os livraria dos midianitas, Deus leva apenas 0,93% do povo à batalha. Nem mesmo chegou a 1% os que estavam preparados. Porque o objetivo do Senhor não era tornar Israel gloriosa diante dos midianitas, mas fazê-los ver que sua glória vinha dele mesmo, de Deus. Gideão não era ninguém diante dos midianitas, até o Senhor trabalhar o inconsciente coletivo deles, tornando Gideão um assombro na consciência daquele povo perverso, de maneira que quando os 300 chegaram, tinham apenas a responsabilidade de criar uma cenografia,
tenha visto que Deus já havia transtornado o arraial dos midianitas, que agora, perdidos, lançavam mão uns contra os outros. Vamos ao texto de Juízes 7, versos 9 ao 23 conferir. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E, se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. Abrindo um parêntese para dizer que aqui o Senhor está falando a Gideão, se ele ainda teme descer, e ele temia, descesse ele e seu moço para ver o que Deus já havia feito na mente dos midianitas e amalequitas. Prosseguindo, diz o texto: E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Abrindo um segundo parêntese aqui, é interessante que eles roubavam o pão dos israelitas. E o pão aqui simbolizava exatamente esse assombro que eles vão comparar e chegar à conclusão de que se trata de Gideão. Prosseguindo, o texto diz: E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, e a todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: Espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas, e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: Espada do Senhor e de Gideão. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. O trabalho dos 300 foi apenas cenográfico. Deus fez todo o trabalho e ensinou aos israelitas mais uma vez a estarem prontos e a confiar somente no Senhor e não na sua própria força. E você, baseado nesta experiência de Gideão, em qual estágio de fé você se encontra? Não se preocupe, nós estamos sendo conformados pouco a pouco à imagem e semelhança de Cristo. Nós somos este mistério oculto há séculos e manifesto aos santos, Cristo em vós, a esperança da glória, como está escrito em Colossenses 1. E nesta carreira não podemos nunca nos conformar em ser também amanhã o que ainda somos hoje. Quero deixar para sua meditação o texto que está em Lucas capítulo 12, verso 32, que diz assim: Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no canal, clique no gostei e compartilhe com alguém. Você pode estar exortando, consolando e edificando uma vida que está precisando. Deixe nos comentários em que estágio de fé, baseado na experiência de Gideão, você se encontra. Um dia de muitas bênçãos para você. Shalom Adonai.